Olá pessoal, bom, na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com gráficos. Para ser mais específico, vamos trabalhar com o gráfico de funções inversas, tá certo? Bom, essa é uma técnica que basicamente ela faz o seguinte: dado o gráfico de uma função, como que eu faço para descobrir o gráfico de uma função inversa? Tá certo? A pergunta é essa aí que a gente vai responder. Bom, primeiramente, só relembrando, para que uma função ela tenha inversa, ela precisa ser bijetura, tá bom? Então vamos olhar um exemplo aqui, tá certo? Para ver como é que na prática funciona essa técnica para esboçar o gráfico de uma função inversa. Então, deixa eu copiar esse gráfico aqui para baixo. Então, tá aqui. Vou precisar de uma reta auxiliar. Essa reta auxiliar, ela é nada mais nada menos do que a função identidade, tá bom? E aí como é que vai ficar o gráfico da função inversa? O gráfico da função inversa vai ser um gráfico simétrico a esse aqui, só que do outro lado, em relação a essa reta verde, tá bom? Então como é que vai ficar? O gráfico da função inversa ela vai ser mais ou menos isso aqui, tá bom? Ah, professor, mas por que esse é o gráfico da função inversa? Tá certo? Vamos tentar justificar aqui. Então repara que eu coloquei o gráfico novamente aqui embaixo, tá certo? E lembra que propriedade de função inversa, uma das propriedades é essa daqui, né? Que se o x vai no y, então o y vai no x, né? Pela inversa. Então repara, olha para a imagem do 1 aqui pela f. Então deixa eu colocar aqui, que é o gráfico da f. E aqui é o gráfico da f a menos 1. Tá bom? Então vamos lá. Olha para a imagem do 1 pela f. A imagem do 1 pela f é menos 2, certo? Então, f de 1 é igual a menos 2. Agora, quem que é a imagem do menos 2 pela f é menos 1? Ora, você vem aqui, olha o gráfico. A imagem do menos 2 pela f é 1. Então, repara que bate, né? E isso bate por conta dessa simetria, né? Em relação a essa reta. Beleza? Então, na prática, dado o gráfico de uma função, o gráfico da função inversa basicamente vai ser o quê? Vai ser simétrico em relação a essa reta verde. Vamos para mais exemplos? Então tem um exemplo aqui agora, tá? Eu já tenho uma reta auxiliar aqui desenhada. Vou colocar o gráfico aqui embaixo. Tá? Então vamos lá. Então, repare que eu tenho um pedacinho aqui, né? Eu vou ter que colocar o simétrico dele aqui desse lado e o restante desse lado aqui. Então vamos lá. Então tem esse pedaço e aí o restante eu vou colocar para cá. Tá bom? Tranquilo, né? Vamos para mais exemplos. Copiar de novo para cá. Bom, então de novo aqui eu vou ter que fazer um gráfico simétrico, né? Do outro lado. Então ele vai ser algo mais ou menos assim, né? Tá bom? Bom, para quem está lembrado, esse gráfico aqui em vermelho, ele parece com o gráfico do logaritmo, né? Esse gráfico aqui. E se você lembra, o logaritmo, a função inversa,
é a exponencial. A exponencial tem exatamente esse comportamento, beleza? Então, repare que se o logaritmo tem gráfico, né, como esse aqui, obviamente o gráfico da exponencial é dado por esse outro aqui, simétrico em relação à reta identidade. Vamos para mais um exemplo. Bom, então aqui agora, esse é um pouco mais sutil, mas a ideia é a mesma, tá certo? Então eu tenho dois pedaços, tá bom? Então vou ter que desenhar um pedaço aqui que é simétrico em relação à reta e o outro vai ter que ser mais ou menos isso aqui, né? Tá bom? Então vamos lá. Então deixa eu copiar, né? Copiar aqui para baixo. Então vai ficar assim. E o outro pedaço vai ser mais ou menos isso aqui. Tá bom? Beleza? Bom, a dificuldade de fazer esse gráfico aqui está no fato de esse gráfico aqui ter o comportamento, ser próximo, né, de uma reta vertical aqui. Então, quando se você pega aqui uma reta vertical, ela já tem, todos os pontos aqui são simétricos do outro lado, né? Então, quanto mais o gráfico se aproximar de algo desse tipo, né, de uma reta perpendicular a essa reta verde, vai ser um pouco difícil de você enxergar aqui um pouco a simetria. Mas a ideia é sempre essa, né? Sempre desenhar um gráfico que seja simétrico em relação a essa reta verde. Tá bom? Vamos para mais um. Vou copiar ele aqui. Bom, repare que esse gráfico, se for analisar, esse gráfico ele não é bijetor, tá bom? Por que ele não é bijetor? Porque existem dois pontos aqui, ó, distintos, que tá indo no -1, tá certo? Então, quando isso acontece, né, o teste aqui da reta horizontal, quando isso acontece, o gráfico ele não é injetor e, portanto, não é bijetor. Então, nesses casos, o gráfico ele não possui uma função, um desenho de função inversa, tá bom? Mas aí você pode falar, professor, mas eu consigo aqui desenhar a simetria, né? Se você até consegue, mas o problema é que o que você vai obter não é gráfico de função, tá bom? Então, só para ter uma ideia aqui, então tem dois pedaços, tá? Tem esse pedaço aqui e esse pedaço. Então, vamos lá. Então, o primeiro vai ser algo mais ou menos assim, né? E o segundo vai ser mais ou menos assim, né? Que vai ser um espelho, simetria do outro pedaço. Mas aí repare que o que você obtém aqui não é gráfico de função, né? Esse camarada. Porque você faz o teste aqui da reta vertical, você tem um ponto indo em dois pontos distintos. Tá bom? Então, o máximo que você consegue aqui é fazer esse primeiro pedaço, você consegue inverter, né? Mas o outro não. Ou você inverte um ou você inverte o outro. Não dá para inverter os dois pedaços ao mesmo tempo. Por quê? Porque senão não fica sendo um gráfico de função.
Beleza? Então, qual que seria aqui a solução? Não possui gráfico da inversa. Tá bom? Porque não é objetor. Então, na prática, né, sempre que dado um gráfico, você vai observar primeiro se fazer o teste aí da reta horizontal, né, ver se é injetor, ver se é sobrejetor também. Então, se for objetor, beleza, tem um gráfico. O que é que você faz? Você pega o simétrico em relação à reta identidade. Caso contrário, não é possível, tá bom? Não é possível ter um gráfico de função inversa. Então é isso, pessoal. Estamos aí à disposição para quaisquer dúvidas. E é isso aí. Até a próxima aula. Um abraço.